sobre os meus irmãos. Graças a Deus que Deus já falou neste lugar. Santa Ana do Senhor. Santa Ana do Senhor. Graças a Deus. A gente precisa ir para a palavra, né? Mas estava bom, viu? Se não parasse, estava bom. Glória a Deus. Mas a gente precisa ir para a palavra. Evangelho de Marcos, capítulo de número 7. Aleluia, Deus. Versículo de número 29, Evangelho de Marcos, capítulo de número 7, nós vamos ler o verso de número 29. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, ao pastor, ou aos pastores pela confiança, né? Os companheiros aqui da tribuna, os obreiros da casa do Senhor, e a toda esta congregação. Louvado seja Deus por estar aqui e atentos, porque se não tivesse povo, não teria para quem pregar. E eu vou dizer para vocês que eu vivi isso outro dia, e eu já conto para vocês como é que foi. Versículo de número 29. Então ele disse-lhe: por esta palavra vai, o demônio já saiu de tua vida. Assentai-vos, ficai à vontade nesse mesmo espírito de adoração. Graças a Deus. A gente fica guerreando estes pregadores que pregam sem esboço. Fica guerreando, presbítero. Louvado seja Deus. Porque a gente chega na congregação, Deus começa a falar e o alimento é novo, é fresco, é descido do céu na hora. Por mais que a gente estuda, prepara um assunto para falar, pode ser que seja emoção humana, pode ser que seja vontade humana. Aí quando chega na hora, Deus diz: não, é por ali que eu quero que você vá. E se a gente recebe, se tem sensibilidade do Espírito para receber, também Deus dará a sensibilidade do Espírito para ministrar. Louvado seja Deus. Eu quero dizer a vocês que nesta noite eu quero traçar aqui um paralelo sobre duas situações, sobre duas mulheres. Uma que veio para interceder por alguém dos seus, e a outra que veio até Jesus para agradecer pelo que já tinha recebido. Maravilhoso. Com certeza você vai estar em uma dessas duas situações aqui hoje. Ou você veio para buscar da parte do Senhor alguma coisa, ou você veio para agradecer a Deus por muitas coisas, ou talvez as duas. A vida apresenta circunstâncias que muitas vezes faz a gente até duvidar se será outra vez abençoado aquele que já foi, e aquele que não conhece, que ainda não despertou a fé, que ainda não tem intimidade com Deus. Eu às vezes me pego pensando, eu digo, a quem recorre aquele que não acredita em Deus? Por quê? Porque o dia mau, o dia difícil, ele vem para todos os habitantes da terra. E quando chega o dia mau, para quem apela aquele que não acredita em Deus? Para a ciência? Para quem? Para a força do próprio braço? A quem ele recorre?
para a sua própria sabedoria, tudo isso é nada diante de Deus Todo-Poderoso. Mas dizem que na hora do aperto, até o ateu chama por Deus. Por isso é que Deus trabalha com prova, e até o próprio Jesus Cristo foi provado, e no deserto. Eu entendo que a prova, ela serve para Deus nos revelar aonde a gente pode chegar, para Deus nos revelar que Ele está conosco. Por quê? Porque nós já sabemos e já descobrimos pelas Escrituras Sagradas que sem Deus, como Jesus nos falou, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, nós somos 100% dependentes de Deus. E Ele sabe exatamente de tudo, sobre tudo que já aconteceu conosco, sobre o que vai acontecer. Ele sabe exatamente de tudo. Então, para quem iremos nós? Para onde iremos nós? Temos essas duas mulheres. Nós lemos só um versículo sobre esta mulher aqui, da narrativa de Marcos capítulo 7, a partir do versículo 24. Quem recebeu da parte de Jesus essa resposta era uma mulher que não era dos filhos da promessa. Como assim? Nós sabemos que Jesus começou o seu ministério entre os descendentes de Abraão. Nós sabemos que Jesus também incentivou, até falou para os discípulos começarem a pregar por Jerusalém, começar a pregar pelos filhos da promessa, da mesma forma que Jesus fez, orientou que os discípulos fizessem. Mas então a promessa, ela estava atrelada só aos filhos, aos descendentes de Abraão? Não, porque Deus suscitou descendência a Abraão. A promessa era até os confins da terra, e por isso a promessa se espalhou e nos abrangeu, nos alcançou, sendo nós o povo conhecido como gentio. Olha que coisa maravilhosa. A graça de Deus também nos alcançou. Vamos ao texto, porque eu quero manter fiel aqui de uma forma expositiva, se possível for, para a gente entender melhor. Levantando-se dali, foi para o território de Tiro, estou lendo 24, e de Sidom, e entrando numa casa, queria que ninguém soubesse, mas não pôde se esconder. Ele queria um pouquinho de repouso, né? É o que eu entendo. Jesus trabalhava o dia inteiro, fazendo o quê? O que Jesus fazia? Ele anunciava a palavra da salvação. E nesta que ele estava anunciando a palavra da salvação, quem dava ouvido ao que ele estava ministrando, ao que ele estava ensinando, recebia da parte dele os mais diversos tipos de milagres, em todas as áreas. Então Jesus tinha passado o dia ali trabalhando. Agora chegou a hora dele que ele queria, entrou numa casa e queria descansar. Mas não foi possível. Por quê? Porque uma mulher, 25, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Vamos lá. Era uma mulher que tinha um problema sério em casa. Que problema era esse? A sua filha era cometida por um espírito imundo, por um demônio. Olha a gravidade. E quando é um espírito imundo, quando é um demônio, não adianta chamar os sábios da terra, os homens dotados de ciência, conhecedores de toda sorte de tecnologia, conhecedores de geologia, sei lá, de clima, do que você pensar, de toda a ciência que a capacidade humana possa pensar. Não adianta.
porque a questão é espiritual. Não adianta ir de forma material. Não dá para chegar lá e apresentar um valor para negociar, para que aquele inimigo vá embora. Não dá. Mas essa mulher já tinha escutado falar a respeito de quem? De Jesus. Irmãos, a nossa vida é marcada a partir do momento que a gente ouve falar a respeito de Jesus. Essa mulher tinha ficado sabendo que o socorro para a vida dela, para a vida da filha dela, tinha alguém que tinha o socorro. Tinha alguém andando ali por aquela região que tinha autoridade para resolver aquela situação. Ela não podia. Ela era a mãe, possivelmente uma das pessoas que mais amava aquela sua filha, a sua mãe. O pai tem um certo apreço, o pai ama o filho, mas o amor de mãe é diferenciado. Perdoe-me aqui os varões, nós somos meio diferentes nos sentidos do afeto, tá? Mas o amor de mãe, irmão, mas na Bíblia também não tem pai indo atrás de cura para sua filha? Tem. Você até já lembrou, né? Quando eu estava falando aqui, elogiando as mães, você até lembrou, mas Jairo também foi buscar Jesus, porque a sua filha estava doente. Tá certo, o pai também ama. Mas esta mãe aqui, ela estava certa de que receberia da parte de Jesus uma vitória. Por que eu estou dizendo isso? Porque ela chega e se lança aos pés de Jesus. Irmãos, e é só esta mulher que precisa se lançar aos pés de Jesus? Será que nós outros, os cristãos, já fomos livres de toda sorte de mal, de todas as enfermidades, de tudo que pode acontecer aos seres humanos dessa terra? Não, obviamente que não. Nós precisamos voltar constantemente, diuturnamente, aos pés de Jesus. Seja para agradecer, seja para pedir. Teve um tempo que eu estava um crente tão pidão, sabe? Que eu ouvi uma pregação a respeito do crente pidão que eu fiquei com vergonha. E aí eu fiquei um tempo que eu dobrava o joelho para orar e ficava sem querer pedir. E Jesus, eu estou tão pidão, Jesus. Aí comecei a buscar, né, no arquivo da memória, as causas que eu tinha já para agradecer. Irmão, eu vou falar para vocês, eu achei tanta coisa que eu tinha esquecido de agradecer. E aí eu voltei. Aí eu coloquei naquele período, já que o Senhor ministrou no meu coração nesse sentido, eu comecei, Jesus, eu vou fazer um propósito contigo aqui. Eu vou começar as minhas orações quando eu lançar o meu joelho diante de ti. Eu quero começar agradecendo. E comecei. Mas quando eu menos esperava, eu já estava pedindo de oh, Jesus, hoje era só para agradecer. Me perdoe que eu já estou pedindo de novo. Experimente. Experimente fazer isso. Nós estamos acostumados. Me dá, Senhor. Ó Senhor, faz isso. Ó Senhor, faz aquilo. E às vezes nós temos uma falsa modéstia que nós até pedimos dizendo, não é para mim não, Jesus. É para o Senhor me usar para poder eu abençoar também a vida do meu irmão. Aí quando Jesus abençoa, ele se esquece do irmão. Aí fica estreito. Chega uma hora que Jesus vai chamar e dizer, peraí meu filho, isso aqui não era para tu compartilhar? Eu não entreguei tuas mãos para você compartilhar. Você me dissera que era para compartilhar, para ajudar no ministério. Você esqueceu? Ah, ele faz isso. Ele faz lembrar. Mas voltemos a esta mãe. Se lançou aos pés de Jesus. O versículo de número 26. Olha isso. E a mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha um demônio. Essa mulher tinha conhecimento espiritual, ou alguém tinha falado para ela, falou, olha, a causa dessa tua filha aí é espiritual,
E eu insisto muito nisso, irmão, porque quando a causa é espiritual, não adianta fazer coisa diferente. Vai dar certo. Não vai alcançar êxito. Se for espiritual, tem que ser tratado de forma espiritual. Aí olha o que acontece. No 27. Essa mulher chega nessa situação, se lança aos pés de Jesus, e o anjo de Jesus não alisou ela não. Eu sou capaz de dizer que se fosse comigo que Jesus tinha falado isso, talvez que o meu sangue tenha fervido. Ou quem conhece a expressão descabriar-se? Quem conhece? Descabriou. Tem não na terra que você tem isso não? Meu Deus. Sabe quando você vem naquela animação toda, aí alguém diz uma coisa que você perdeu a graça, desanimou, desmotivou? É bem capaz que se fosse comigo tinha acontecido. Porque a resposta de Jesus foi dura? Foi. Mas nós vivemos num período de tanta fragilidade emocional, e Deus tem usado o pastor para ministrar sobre isso aqui, que tem certas coisas que não pode falar. Quando a pessoa é muito sincera, ela afasta. Tem gente que não gosta de andar com gente sincera. E nossa, que ignorante. Não, às vezes a pessoa não é muito fina no trato, mas é sincero, fala a verdade. Eu prefiro caminhar com esses. Lá na minha terra chama de bruto as pessoas que dá na lata, mas é sincero. Agora lidar com dissimular, com fingir, com aquele, não, é assim mesmo, não está concordando com nada, mas está fingindo que está. Eu prefiro caminhar com aqueles que têm coragem de botar o dedo no meu nariz e dizer, está errado, se conserte. A palavra de Deus não diz assim, não vá por esse caminho que você vai se dar mal. E é isso que os pais fazem todos os dias na educação dos seus filhos. Não vá, porque se você for por esse caminho, por que pai tem autoridade para passar por isso? Porque o infeliz já passou por aquele caminho e já quebrou o nariz. Ele sabe que se o filho for por aquele mesmo caminho, ele já tem experiência, ele já está vendo o nariz quebrado. Entende a situação? Eu prefiro ouvir a pessoa que fala a verdade. Louvado seja Deus. O que Jesus respondeu? Olha o que Jesus respondeu para ela: deixai primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Em parábola, mas Jesus não chamou essa mulher de cachorrinho? Ficou no diminutivo aqui para ficar, talvez, não sei no original como é que está, mas o tradutor deu uma amenizada aqui, cachorrinho, porque cachorrinho é fofinho, né? Mas não foi dura a palavra? E quem disse que Jesus sempre vai alisar? Quem é que diz para você que Jesus sempre vai alisar? Sempre vai dar uma palavra, uma resposta doce, 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 do jeito que nós queremos ouvir? Não. Às vezes ele precisa ser insistente, mais rígido, para que a gente entenda como é que as coisas funcionam. Como esta mulher funcionou muito bem. Por que funcionou muito bem? Olha o posicionamento dela. Ela manteve a humildade. Se fosse comigo, como eu falei para vocês, talvez eu tivesse mantido a serenidade, a humildade e a calma que essa mulher teve. Mas olha como é que ela respondeu. Verso número 28. Ela, porém, respondendo, disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Quem talvez morou no interior, no tempo que não existia pedigree, quem sabe o que é pedigree? Quem sabe? O que é? Estou fazendo uma propaganda grátis aqui. Meu Deus, vai subir ali. Não tinha rações específicas, balanceadas para os animais. O que os animais comiam? A sobra. E o cachorro de pobre, quando sobrava. Misericórdia. Que estreito.
né? Ele comia do quê? Do alimento que se via na mesa. Não tinha o veterinário para dizer, não, isso não pode, aquilo não pode. Cachorro de rico hoje, meu irmão, passa muito melhor. E não é que não merece, não estou dizendo que não merece, não. Os animais merecem sim, e devemos respeitar, porque é da natureza que Deus criou. E quem tem que cuidar. Se optou por ter, se você tem e não cuida, Deus vai cobrar de você. Olha aí, louvado seja Deus. Uma palavra, uma repreensão da parte de Deus até para os criadores de animais. Como Deus é bom. Santo é o nome do Senhor. Graças a Deus. Seguir Jesus, como não? Até os cachorrinhos comem, eles também. Sobra alguma coisa há de sobrar, e da mesa dos seus senhores. E foi aí, irmãos, foi nessa resposta, e é aí que mora o perigo, porque muitas vezes quando Jesus nos prova, para nos mostrar até onde nós estamos dispostos a ir, é que a gente falha. Sabe por quê? Porque nós somos uma geração de crentes assim, meio minados. Como é que é, irmão? Como é que você tem coragem de falar isso? Nós somos, irmãos. Comparando com a igreja que eu conheci, não vou falar os anos atrás para você não me chamar de velho, mas comparando com aquela igreja, você está muito saudosista hoje. Não, é realidade. A existência que a gente tinha que ter para buscar, quantos não a gente aguentava, quantas portas foram batidas na nossa cara, e nós não sabíamos nos expressar direito. Quando ia pregar, chamava, meu Deus do céu, trocava os personagens bíblicos, e aí não queria deixar a gente pregar mais, porque a gente era assim meio atravessado, vivia tudo isso, e ouvimos muitos não. Mas chegou a hora que Deus começou a dizer assim, não, vem pra cá, tu tá dando uma melhoradinha, tu melhorou um pouquinho, então vou te colocar para ir trabalhando nessa área, tu já serve até para cantar um corinho, olha que bênção, tu já evoluiu um pouquinho mais, já dá até para cantar os hinos da harpa na abertura, tu já melhorou um pouco mais, já dá até para ter uma oportunidade solo para louvar, porque no grupo fica mais fácil, que a gente consegue adaptar a voz, né? E quando não dá, a gente segura, que os regentes não ouçam isso, porque senão estão dizendo que eu estou desmotivando. Louvado seja Deus os intérpretes, mas na hora que não dá, tem alguém para cumprir. Mas Deus vai usar conforme a forma que Ele for capacitando. Como é? Por que essa mulher recebeu vitória? Porque ela foi humilde. Humilde de coração. E os humildes de coração são os que alcançam a vitória. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Que vitória que ela recebeu? Exatamente a que ela buscou. Eu não sei se vocês já prestaram atenção, irmãos, mas quando nós nos colocamos, como diz o bom baiano, na brecha da intercessão, não por nós, mas por alguém, me parece que a resposta vem mais rápida. Vocês já prestaram atenção nisso? Sabe por quê? Porque aí não é egoísmo, porque aí não é vanglória, porque aí não é autoexaltação, aí é amor ao próximo. Ah, mas mãe não vale. Vale sim, irmãos. Vale sim. E como vale? A mãe tem o dever, tem a obrigação, né? Tem filho que fala isso. Ah, mas você é minha mãe, você é meu pai, você é obrigado. Sim, nós os pais sabemos a nossa responsabilidade, graças a Deus por isso, e pela palavra de Deus. Mas cuidado, louvado seja Deus. Qual foi a resposta que essa mulher recebeu ali na hora? Foi na hora. Tem resposta que o milagre acontece na hora. Jesus disse para ela assim, ó, por essa palavra, vai. Que palavra? Palavra de humildade, reação de humildade, reação de humildade. Você sabia que quando
o obreiro ele está para ser separado, ele é colocado à prova e em secreto. Quem sabia disso? A tradição das Assembleias de Deus colocava o obreiro à prova. Não sei por que eu estou indo a esse caminho, mas se Deus ministra meu coração, colocava o obreiro à prova e o pastor ainda criava situações adversas para testar se aquele cidadão estava apto para ser obreiro. Como é que é? O pastor ia lá e colocava, dava uma oportunidade para ele e depois tirava a oportunidade em cima da hora, para ver como é que ele ia se comportar. Como obreiro ou não? Criava situações que eu nem vou falar, porque eu não quero estragar as provas do pastor. Glória a Deus. Para saber se o coração do obreiro era humilde e se ele tinha amor pela obra. Porque se não tiver amor pela obra, se não tiver humildade, mas você está falando sobre a mulher que nem crente era, nem era do povo hebreu, nem era descendente dos hebreus, mas soube se achegar diante de Jesus com humildade. E nós estamos vivendo num país que temos liberdade para pregar o Evangelho. E hoje você entrou aqui e ouviu uma palavra dessa, deste porte, te colocando ou me colocando numa posição de humildade para se achegar diante de Deus. Mas pode ser que você chegue em casa, sente-se na sua poltrona e abra o aplicativo do seu celular de vídeo e ouça alguém te ensinando a afrontar Deus. Como é que é? Sim. E pregador. Eu já ouvi uma vez um pregador falando assim: não, você tem que ir diante de Deus e exigir o que é teu, porque Deus tem a obrigação de te abençoar, porque você é um servo que faz isso, que faz aquilo. Vá por esse caminho não. Um ensina o caminho da humildade, da seriedade, da obediência. O outro ensina o caminho do orgulho, da vanglória, da soberba e da exaltação. Porque nós não merecemos. O que Deus faz é por infinita misericórdia. Por que essa mulher recebeu a sua bênção segundo essa narrativa bíblica aqui, irmãos? Porque ela foi humilde, porque ela foi insistente. Essa veio até Jesus para fazer o quê? Buscar o milagre. Para quem? E recebeu. Eu já quero ministrar na tua vida. Se você veio para buscar milagre, o Jesus que operou o milagre de libertação na vida da filha daquela mulher, também opera milagre, e não importa qual é a área. Se é de nível espiritual, eu quero crer que aqui somos todos crentes, então eu quero crer que aqui não tem ninguém sofrendo com possessão, mas pode ser que você conhece alguém que sofre com possessão, então você pode se colocar aqui na posição de intercessora pelaquela vida e Jesus fazer o milagre. Mas pode ser que você esteja sofrendo com uma enfermidade, e nessa enfermidade Jesus também te cura. Esta mulher veio para buscar resposta de Jesus. Agora eu quero apresentar a vocês aqui uma mulher que na verdade vocês já conhecem, que veio para fazer diferente. Essa mulher, quando eu chegar lá no céu, eu vou conversar um pouco com o escritor, no caso aqui com o irmão Lucas. Por que ele não deu o nome dessa mulher? Eu tenho essas coisas comigo, mas que desaforado. Meu irmão Cristo era homem igual eu, era comedor de arroz, de feijão e farinha igual eu. Como não? Era usado por Deus, era sábio, foi muito feliz de escrever essa narrativa, foi, mas era homem também. Aí você diz, você acabou de falar sobre humildade, agora você está falando sobre, não, é homem. Vou tratar com ele. Por que ele não deu o nome desta mulher? Lucas capítulo 7. Santo é o nome do Senhor. Esse versículo de número 37. Você já sabe agora de quem eu vou falar. Essa palavra é maravilhosa. A gente sente a presença de Deus só de
lembrar. E Jesus falou que essa mulher seria lembrada. E ela está sendo lembrada aqui nessa noite. Falei que ia falar sobre duas mulheres. Uma que veio em busca pelo seu filho e a outra que veio para agradecer. Olha aí, ó. E eis, versículo 37, do capítulo 7 de Lucas. E eis que uma mulher da cidade, olha como é que ele chamou ela, uma pecadora. Eu acho interessante. Como se existe alguém que não sei. Mas não sei, louvado seja Deus. Sabendo que estava à mesa em casa de um fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Olha a situação. Uma foi até Jesus buscar, outra foi até Jesus levar. E eu quero acreditar que você está entre essas duas pessoas aqui, porque eu estou. Na tradição judaica, o templo era lugar para levar. O que buscava no templo daquele tempo? Só conhecimento, só sabedoria, porque era lá que se estudava a lei e os profetas. Mas levava o que? As ofertas, o dízimo, as ofertas passadas, as voluntárias e as ofertas dos sacrifícios que era para perdão dos seus pecados. E por tradição, quando subia ao templo, subia para levar. Mas por uma razão ou por outra, nós ocidentais, normalmente, eu só conheço, tem fielmente uma, como é que eu posso chamar? Um ministério, uma denominação, aqui no Brasil, que você já vai saber de quem eu estou falando, que ele diz assim: estou indo buscar a palavra. Sabe? Quem são os irmãos da denominação que falam: estou indo buscar a palavra? Não? Sabe, né? Louvado seja Deus. Sabe, né? Está errado em buscar a palavra de Deus? Está certo? Estou crente que Deus vai usar alguém para ministrar através da palavra de Deus. Mas nós normalmente viemos sempre buscar alguma coisa. Está errado vir buscar em Deus? Não, está certo buscar em Deus. É em Deus que nós devemos buscar, é em Deus que nós devemos confiar, é a Ele que nós temos que apresentar as nossas causas. Por quê? Porque se a gente for buscar na casa de alguém, pode ser que vai se aborrecer. Pode ser. Então é melhor ir até Jesus. Louvado seja Deus. Está dizendo isso porque você não quer que ninguém vai buscar nada na sua casa, irmão? Eu prefiro que você vá levar. Louvado seja Deus. O que é isso, irmão? Santo é o nome do Senhor Jesus. Mas se precisar de alguma coisa que eu puder também, fique à vontade. Louvado seja Deus. Brincadeiras à parte. Como é que eu vejo essa mulher aqui, irmãos? Eu vejo essa mulher uma pessoa que tem um coração cheio de gratidão. E aqui eu permito-me conjecturar um pouquinho. Porque ao meditar nessa palavra eu fiquei pensando: Jesus, se tivesse que levar alguma coisa hoje, e eu tenho um encontro, vou ao encontro de Jesus, e eu tento levar alguma coisa minha, alguma coisa que me custe algo. Aliás, o rei Davi viveu essa experiência quando ele queria comprar o terreno para a construção do templo. O camarada quis doar o terreno e ele disse: não, eu não quero ofertar ao Senhor algo que não me custou nada. Eu só quero ofertar a Deus algo que me custe alguma coisa. Olha que coisa, irmãos. E os crentes esperando achar um monte de dinheiro para poder ofertar. Se eu encontrasse, não esquece isso. Não é sobre oferta, não. É sobre outra oferta de gratidão. E essa mulher então pega algo que ela tem, que aqui o texto diz que era precioso, era valoroso. E a gratidão dela é tão grande que ela sabe que Jesus está na casa deste fariseu, deste homem religioso. E ela chega com humildade por detrás
estampa o seu vaso, unge os pés de Jesus. Você conhece a história muito bem. E além de ungir, o que ela fez mais? Quem lembra? O quê? Quer um gesto de humildade maior do que esse? Outra mulher humilde. Louvado seja Deus. Outra mulher com coração agradecido. Mas o religioso de plantão tem tempo, olha que bênção. Hoje eu estou com tempo assim. Estou tão tranquilo, graças a Deus por isso. Louvado seja Deus. Coração agradecido. E o outro, o fiscal. Fiscal de pecador. Sabia que tem crente que anda assim? Bisbilhando aqui, olhando, analisando, para ver se pega o outro em falha. Misericórdia. É ruim? Louvado seja Deus. Por que eu estou falando isso? Tinha esse fariseu aqui. O escritor apresenta essa mulher como pecadora. A mulher faz o seu gesto, um gesto singelo, com o coração cheio de humildade, de amor e de gratidão. Mas aí o outro lá, o 39, o fariseu, quando ele vê isso, o que ele diz? Quando isso viu o fariseu, o que tinha convidado para consigo, dizendo: se esse for a profeta, bem saberia qual é a mulher que tocou, pois é uma pecadora. É tipo assim, não acredito que eu não dei tipo assim, que Deus tenha misericórdia de mim. Louvado seja Deus, estou convivendo com um linguajar estranho, preciso melhorar isso. Ele ficou olhando, mas se ele soubesse quem é aquela mulher, se ele soubesse como ela é pecadora, ele não ficaria feliz com isso. Ele não ficaria contente. Se ele fosse profeta, ele ia saber, porque o Espírito de Deus ia revelar para ele que é uma pecadora. Olha a posição do religioso. E você sabia que nós somos tentados às vezes a fazer isso? Quando nós vimos uma pessoa recém-chegada, uma pessoa que ainda não passou pelo processo total de libertação, e muitas vezes não se adequou aos costumes, às nossas tradições. Muitas vezes a pessoa, ela ainda não está se vestindo como nós nos vestimos, ainda não está falando como nós estamos falando, mas foi tocada por uma sensibilidade espiritual, tem um coração agradecido, e ela já consegue se derramar na presença de Deus, e já consegue ofertar, trazer uma oferta de gratidão, de adoração, e muitas vezes o crente de muitos anos olha assim e diz: nem acredito. Outro dia estava ali fazendo isso, e estava mesmo, mas acontece que já se arrependeu, acontece que já foi liberto. Mas foi liberto por quê? Porque já entregou o coração para Jesus. Mas ainda não está totalmente adequado, mas Jesus está trabalhando. Não se aperreie, não se aveste com o servo alheio, vai deixar que Deus está trabalhando, e a orientação vai vir do altar, e a palavra está fluindo do altar, e a exortação está fluindo do altar. E se esta pessoa vier se assentar para ouvir, ela vai se adaptar. Louvado seja Deus. Mas Jesus respondeu. Por quê? Porque Jesus entendia até pensamento. Entendia ou entende? Entende até pensamento. Olha o que Jesus respondeu no verso número 40. E respondendo Jesus e disse: Simão. Jesus faz uma parábola simples, objetiva e direta. Ele diz assim: Simão, uma coisa tenho para te dizer. E ele diz: diz-me, mestre. Ele diz assim: olha, Simão, eu tenho uma coisa para te falar. Ele diz: então fala, mestre. Aí ele traz uma parábola aqui, que nós vamos responder agora. Diz assim: um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiros e o outro 50. Um devia 500 e o outro 50. Logo, 500
Era muito mais que 50, sim ou não? Certo? No verso de número 42, versículo de número 42, e não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes ambos. Diz-me, pois, qual deles o amará mais? Um devia muito dinheiro. Vamos colocar mais luz nisso aqui? Digamos que eu seja um homem que tem muito dinheiro. Vou profetizar isso sobre a minha vida porque isso é bom. Aí duas pessoas vêm até a mim e fazem um empréstimo. Você é um agiota então, irmão? Deus me livre, está repreendido em nome de Jesus, porque a agiotagem é empréstimo à usura. Crente só pode emprestar dinheiro ao outro, até pode cobrar juro. Que juro? A atualização da caderneta de poupança, é a referência. Ou da aplicação que ele tem que tirar. O dinheiro dele está investido, está aplicado, ele tem que tirar daquela aplicação. Para te emprestar, é justo que você cumpra o juro que aquela aplicação. Justiça, é pensamento de justiça. Tá, mas voltemos para cá. Louvado seja Deus. Aí eu te empresto, a uma eu empresto 50 e a outra eu empresto 500. Aí chega o dia de pagar, nenhum dos dois tem condições de pagar. Se eu tiver errado sobre essa analogia do empréstimo, depois o pastor tem toda a liberdade para corrigir. Mas é assim que vem o meu entendimento. Claro que tem, né, irmão? É o pastor da igreja. Por que eu estou falando isso? Não sei. Louvado seja, vai que ele quer corrigir ainda hoje, alguém vai dizer, olha, vai ficar constrangido, irmão. Não vou não, vou ficar feliz. Louvado seja Deus. Mas deixa eu continuar aqui. Aí eu vou lá e perdoo os dois. Quem é que vai ficar mais agradecido? Foi essa a pergunta que Jesus fez. E a resposta é óbvia. Aquele que devia mais vai ficar mais agradecido ainda. E Jesus deu a entender então que este era o caso daquela mulher. Aquela mulher de fato era uma pecadora, mas acontece que ela tinha sido, segundo a analogia de Jesus, perdoada. E quando Jesus perdoa, até tem um versículo da palavra de Deus que eu não me lembro agora, que é onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se os teólogos de plantão lembrar agora, quiserem falar, eu repetirei, mas não me lembro o versículo, porque eu não sou, se eu não adotar, não lembro. Louvado seja Deus. A pessoa que era ali, vivia uma vida totalmente errante. Aí de repente tem um encontro com Jesus. Aí vivia uma vida de opressão. Nós tivemos aqui, aquela apresentação que foi feita no trabalho de missão, no culto de missão, onde a irmã entrou com a faca dizendo, eu era um alcoólatra, e Jesus me libertou. Você consegue imaginar a gratidão no coração de uma pessoa que vivia caído pela calçada? Consegue imaginar aquele que conheceu Jesus e foi liberto agora? Agradece ou não agradece? Sim ou não? E é só ele? Porque eu vou mais além. Essa dívida que nos foi perdoada, porque nós somos essas duas pessoas. Nós somos essas duas pessoas. Sabe, os devedores somos nós. Como é que é? Era nós que devíamos. E acontece que não tínhamos como pagar. Nós não tínhamos condição de pagar. Falou sobre dinheiro, mas uma analogia a perdão. Nós não tínhamos condições de pagar pelo que Jesus fez por nós. O que Jesus nos ofertou, nos deu. Não tem, não adianta. Se você fosse trilionário, se todo o dinheiro, toda a prata, todo o ouro, tudo que você pensar de precioso da terra fosse teu, ainda não compraria. Por quê? Trata-se da vida. Trata-se de ofertar a própria vida. O preço foi muito caro. Então o mínimo que nós devemos ter é gratidão. Gratidão. Por quê? Porque Ele nos perdoou. Então pensemos sobre isso. O que trouxemos hoje para Jesus? Eu fiquei pensando, Jesus, o que eu ofertaria? Se eu tivesse que levar alguma coisa, Jesus, soubesse, estou habitando, estou morando aqui na Galileia, nos tempos de Jesus, e Jesus vai estar palestrando, vai estar pregando
pregando, vai estar ministrando, e eu vou encontrar com ele hoje. O que eu vou levar? Em oferta de gratidão pelo que ele fez por mim. Pararam para pensar? O que você traria? O que você traria? Certa vez Jesus pediu algo muito caro para um dos seus servos. É a coisa que a gente mais valoriza. O quê? Do que eu estou falando? O que a gente mais valoriza é a nossa própria vida. E pense uma coisa que a gente valoriza muito: a vida dos nossos filhos. Ah, irmão, mas tem tantos pais, tantas mães que desprezam os filhos. Tem, mas eles não estão em sã consciência. Eles estão doentes. O seu intelecto está prejudicado. Houve um homem que Jesus pediu algo muito precioso para ele. Eu estou falando do pai da fé, de Abraão. O que Jesus pediu? O filho. O filho da sua velhice. O filho da promessa. E ele aceitou o desafio. A oferta dele, eu posso dizer para vocês, irmãos, que diante dos homens, aqui no plano terreno, a oferta de Abraão, para eu e você superar a oferta que nós vamos apresentar a Deus, superar a oferta de Abraão, vai ser difícil, né? Porque a oferta dele foi grande. Ainda bem que Jesus não está requerendo isso de nós hoje. Não. Ele requer que a gente receba as instruções da palavra. Reconheça que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu. Mas antes de subir ao céu, ensinou que nós precisamos estar nele, precisamos ser dele, obediente a ele. A partir de onde? De onde? Quando nós chegarmos no céu? Não, é aqui, é hoje, é agora, é já. A partir do momento que conheceu sobre Jesus, é aqui e é agora. Conheceu a Jesus, deve obedecer. Já entendeu que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Obedeçam. Ah, mas obedecer a Ele, eu vou ter que abrir mão das minhas próprias vontades. E será que você esqueceu daquele texto que diz assim: e se alguém quiser vir após mim, para onde ele foi? Para o céu. Se alguém quiser ir após ele, se quiser ir após ele, o que tem que fazer? Negue a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Negar a própria vontade. Eu acho que o apóstolo Paulo entendeu muito bem isso, porque ele chegou a dizer assim: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu estou para dizer para vocês, irmãos, que difícil é hoje, de fato, vamos colocar a nossa vida aqui para balanço, para analisar se de fato é isso mesmo que tem acontecido. Quero que eu fique pensando em Jesus. Aqueles homens se dedicaram tanto, abriram mão de todos os seus projetos e abraçaram a obra missionária e saíram desbravando, levando a palavra para tudo que era lugar, a pé, a cavalo, pelas águas, por onde fosse. Apaixonaram-se pela causa, renunciaram à própria vontade. Alguns decidiram não casar, não quero casar, porque eu quero só levar a palavra. Já nós hoje, a primeira coisa que a gente quer é casar, né, irmão? Você é filho. Louvado seja Deus, santo é o nome do Senhor. Aconteceu comigo, aconteceu com o Senhor, casamos muitos novos. Mas casar impede de fazer a obra de Deus? Não, porque fica melhor ainda quando os dois vão juntos. Casal de missionário é a coisa mais linda quando Deus envia. Fica até mais fácil para carregar a cruz quando é dois. Louvado seja Deus. Agora, se um puxar para um lado e outro puxar para o outro, é aí que está o perigo. Então, irmãos, fica aqui esta reflexão. Se você tem que ofertar alguma coisa hoje, oferte pelo menos a sua gratidão. Oferte pelo menos a sua gratidão. Oferte pelo menos o seu coração, para que o Espírito Santo continue morando sobre ele. Oferte a sua mente. Constantemente eu oro ao Senhor, dizendo: Senhor, a minha mente pertence
a Ti, principalmente quando eu entro em batalha, quando eu entro em guerra, quando a minha carne quer gritar, eu vou diante de Jesus, eu digo não, a minha mente foi consagrada a Jesus, é para Ti, Jesus, tira, Senhor, este mal, e a vitória vem, e a vitória vem, e a vitória vem, e eu me torno então um vitorioso em Cristo Jesus. Fica essa reflexão sobre o posicionamento destas duas mulheres. Receba esta palavra, simples como nós, mas eu creio que Deus falou ao teu coração. Eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus.